boa noite, graça e paz do Senhor. Pessoal, espero que você esteja bem. Estou chegando aqui já 5 minutinhos antes, né? Para ver quem está chegando aí. E já vai falando um oi, por favor, para eu saber que você está aí, tá bom? Nos ajude, por favor. Então, já estamos chegando, faltam 5 minutos para as 8. Já está aqui tudo pronto para nós termos o nosso bate-papo. Então entre aí, por favor, e vá dizendo se tá bom o som, se tá me vendo bem. Nós mudamos um pouquinho aqui o esquema, então vamos tentar melhorar, né? Mas fala o seu oi aí, me diga como é que você tá. Ângela, graça e paz, tudo bem aí? Então, me diga aí se você está ouvindo bem, está me vendo bem, tá? Eu mexi um pouquinho aqui no nosso esquema. Eu não estou dando mais aula lá do escritório porque tivemos problemas lá com o sinal. Nós temos um repetidor lá, mas tive um pequeno problema, então eu estou dando aula aqui de outra sala. A gente vai mudando, vai melhorando, né? Então, boa noite, Sônia. Graça e paz do Senhor. Vamos chegando aí. Daqui a pouquinho nós estamos começando, né? A nossa aula. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui, gente. Estamos de volta aqui, tá bom? Então, é isso aí. Guardando aí todo mundo chegar, são 19 horas e 57 minutos, tá bom? Boa noite, Suíla, graça e paz, tudo bem? Então, a Alzenira disse que tá tudo ótimo, tá me vendo bem, ouvindo bem. Se alguém tiver dificuldade aí, por favor me fale, mas eu acho que tá tudo legal. Tá bom? Na nossa imagem, para hoje nós falarmos sobre o sermão profético de Jesus, tá bom? Fernando Oliveira, muito bem-vindo. Graça e paz do Senhor. Bom, eu quero pedir para vocês um favor aí, tá? Hoje eu estou sem o meu auxiliar, sem o Guilherme. Então, depois a gente vai ver essa questão das presenças, porque isso fica gravado, né? Mas quem tiver pergunta para fazer, vai colocando aí na tela, eu vou tentar respondendo conforme a pergunta vai aparecendo, tá? Para não me perder depois. Então a gente vai com calma, vai surgir a pergunta, mesmo que eu volte um pouquinho, eu vou tentar responder sua pergunta ou alguma observação importante, algum detalhe importante, de repente que você entendeu que eu não mencionei, seria interessante mencionar, você pode falar também. Tá bom? Então, é importante, tá bom? Lídia, graça e paz do Senhor. Então é isso aí. Nós estamos, então, no nosso curso de teologia. O curso todo nós denominamos Teologia para o que der e vier. Neuzinha, graça e paz. Já estamos no 4º módulo. Tivemos 3 módulos. O primeiro foi uma introdução à teologia. Eleni, graça e paz. O segundo módulo foi, na verdade, um panorama do Novo Testamento. O terceiro módulo foi um panorama do Antigo Testamento. E este 4º módulo, Cláudia, do Daniel deve estar junto, graça e paz. Estherzinha, beijo. Certo? E a Adriane também está com a gente. Boa noite, Dri. Tudo na paz? Então, esse 4º módulo, nós estamos dando o título de Vivendo Hoje a Esperança do Fim, falando sobre escatologia, que é doutrina das últimas coisas. Nós estamos enfatizando que a escatologia não é uma doutrina, um ensinamento só para atender curiosidades sobre o futuro, né? Paulinho, tudo bem? Na paz? Mas é teologia também aplicada à vida.
Aliás, na Bíblia você vê isso. Sempre quando a Bíblia fala de futuro, ela está falando para as pessoas do presente, para abençoar, para encorajar, para alcançar a vida das pessoas do presente. Nunca é uma mera atenção ou mero atendimento a curiosidades, tá? A curiosidades que as pessoas têm, dúvidas que as pessoas têm. Não. Wanda! Graça e paz, Wanda. Wanda Elisângela. É, na verdade, uma perspectiva do futuro que se vê a partir sempre do presente. Então sempre tem aplicação agora, que é o mais importante. Nós vamos ver aqui que no sermão profético de Jesus não é diferente, tá bom? É a mesma coisa, é do mesmo modo. Muito bem. Bom, já são 20 horas e 1 minuto. Eu quero ter um momento de oração com vocês e a gente já vai começar, tá bom? Então vamos ter um momento de oração. Todo mundo aí é bem-vindo, bem-vinda, tá bom? Todos estão chegando. Eu quero orar com você. Quero dizer para você o seguinte: minha mãe está em casa, já está aqui. Acabei de chegar agora há pouco, fomos buscá-la lá do hospital de campanha. Ela está bem, graças a Deus. Agradeço muito pelas suas orações, né? Meu pai ficou aqui amuado esses dias todos aí, chorou. Agora está feliz lá, porque minha mãe está aqui, já chegou, já tomou um banho, já jantou, né? E tá tudo bem. Muito obrigado pela preocupação. Vários irmãos e irmãs mandando mensagem, vários irmãos e irmãs aí orando. Muito obrigado, viu? Deus abençoe o pessoal todo da IBJU, os que nos visitam também, né? Sônia Regina, Miguel, bom dia, Soninha, bom dia, boa noite, graça e paz, né? Tá com a gente aí. Tá bom? Quanto à questão das perguntas, todo mundo entendeu, né? Se tiver observação ou pergunta, você vai colocando aí e eu vou tentando responder conforme vai aparecendo. Hoje eu não tenho o meu auxiliar aqui, ele tem um compromisso e não pode estar aqui comigo, tá legal? Então, a Anileide também, minha mãe chegou agora há pouco, tá? Então a Anileide está ocupada lá, na verdade sobrou para ela lá o cuidado de muitas coisas e ela tá ali, tá bom? Então nós estamos aqui mais tranquilos agora, mais felizes por ver a minha mãe em casa, graças a Deus. Obrigado mesmo, viu? Pelo apoio de oração dos irmãos. Vamos orar então? Senhor, queremos agradecer mais um dia que o Senhor nos deu. Agradecer porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela minha mãe que está em casa. Também obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos e irmãs aprendendo da Tua Palavra. Ó Deus, nós queremos encontrar na Tua Palavra direção para a nossa vida, fortalecimento para a nossa fé. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse estudo bíblico a fortalecer, ó Deus, o que nós cremos, também a nos orientar, nos ensinar. Nos ensina, Senhor, por meio do Teu Espírito, quando nós juntos estamos abrindo Tua Palavra, buscando o entendimento da Tua Palavra. Queremos viver hoje, ó Deus, a esperança do fim. Queremos saber como isso pode nos tornar pessoas melhores, crentes melhores, pode nos ajudar a viver melhor nossa vida cristã. Abençoe cada pessoa que nos acompanha, ó Deus, que nos assiste, que a bênção e a graça do Senhor esteja com cada um e cada uma, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Bom, o título da lição de hoje, eu coloquei aí, né, é Passagens Bíblicas Principais da Escatologia 2. Na verdade, é o sermão profético de Jesus. Esse sermão profético de Jesus está em 3 evangelhos, tá? Já no final, já corresponde a um momento mais final, logo antes da prisão de Jesus. Jesus está em Jerusalém com seus discípulos pela última vez. Ele está ali circulando pelo templo, ele sai do templo, e saindo do templo você tem a colina, a subida, tem ali o Getsêmani, depois a subida para o Monte das Oliveiras, e é nesse percurso ali, Jesus chega no alto do Monte das Oliveiras, e é ali que Jesus está, na verdade, pronunciando esse sermão profético, né, que nós queremos abordar. Esse sermão profético está em Mateus 24 e 25, capítulos inteiros, tá? Em Marcos capítulo 13
tá? Praticamente o capítulo inteiro de Marcos. Em Marcos nós temos só o finalzinho do capítulo 13. Não, o finalzinho fica para exortação à vigilância. Então o capítulo 13 inteiro de Marcos. Em Lucas 21, que não é o capítulo inteiro, né? Em Lucas 21, na verdade, começa lá, depois da oferta da viúva pobre, começa em 21, verso 5, tá bom? Os primeiros 4 versículos falam da oferta da viúva pobre e começa em 21, capítulo 21 de Lucas, versículo 5, tá bom? E aí vai até o final do capítulo 21, tá legal? Então, Marcos 13, Lucas 21, a partir do verso 5, e Mateus 24 e 25. Você percebe que o trecho de Mateus é mais longo, tá? A gente vai ver por quê daqui a pouquinho. Mas a gente vai perceber também que você tem aí o mesmo momento nos 3 evangelhos. Esse momento que eu já falei. Jesus está em Jerusalém, ele está lá, já chutou tudo lá daqueles vendilhões do templo, os fariseus já estão preocupados, querendo tramar, matar Jesus, prender Jesus, estão querendo arrumar uma maneira de fazer isso, e Jesus está circulando ali, curando as pessoas, anunciando, pregando. E em um determinado momento ele sai do templo e vai subindo para o Monte das Oliveiras. Em algum lugar eles ficam ali, estão ali, olhando para aquele templo, e ali Jesus profere este sermão que está registrado nos 3 evangelhos, que estão aí no texto que foi passado para vocês, tá bom? Então, isso é importante. Esse trecho também é conhecido como o pequeno Apocalipse de Jesus. Por que ele é conhecido como pequeno Apocalipse de Jesus? Primeiro, porque ele fala do fim, né? O assunto é a consumação de todas as coisas. O Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, também está falando disso. Termina com novos céus e nova terra. Então ele fala da consumação de todas as coisas. Aí também porque tem uma linguagem que lembra um pouquinho o Apocalipse. Não tudo, mas algumas coisas sim. Fala muito de perseguição, né? Fala do céu, da lua escurecer, do sol escurecer. Na volta de Jesus tem lá no Apocalipse também essas coisas. Fala de sinais no céu, essas coisas todas. O Apocalipse tem isso também. Menciona anjos recolhendo aqueles que estão preparados e são de Jesus. O Apocalipse também fala muito dos anjos. Então há uma semelhança de linguagem, né? E também, principalmente porque trata da consumação de todas as coisas. Também uma outra coisa semelhante é que o Apocalipse de João fala desse futuro a partir do presente. Ele fala para 7 igrejas. E ele vai, inclusive, do capítulo 2 e 3, repreendendo e elogiando essas igrejas, cada uma delas. Então o Apocalipse de João não é um texto que fala a quem possa interessar o futuro que ele não conhece. Ele fala para aquelas igrejas que estão ali, concretas, né, a partir do presente. Jesus também. Ele está falando a partir da realidade que ele está vendo. Eles estão olhando para o templo. Ele está junto com os discípulos. Ele acabou de peregrinar, né, por todo o templo, ensinando. Tá legal? Então, por isso é chamado de pequeno Apocalipse de Jesus. Bom, os 3 evangelhos falam do mesmo evento, Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21, mas cada um tem detalhes próprios, tá? Tem peculiaridades. Marcos é o que traz a narrativa mais curta, tá? O evangelho de Mateus é mais longo, principalmente porque ele tem algumas histórias e parábolas que não tem nos outros. Por exemplo, a parábola dos talentos, né? Por exemplo, a parábola das 10 virgens, e, por exemplo, aquela ilustração no final, quando Jesus separa a humanidade, como um pastor separa as ovelhas, ele vai dizer: vinde a mim, vós benditos de meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, que é a consumação, né? Ele faz a separação. Isso só tem em Mateus, por exemplo, né? E Lucas, por sua vez, se concentra na destruição de Jerusalém, tá?
Lucas está concentrado na destruição de Jerusalém. Aliás, Lucas é o único que fala explicitamente de Jerusalém sitiada. Ele fala, quando vocês verem Jerusalém sitiada, isso é, quando Jerusalém estiver cercada. Isso aconteceu, foi cercada pelo Império Romano. Já tinha acontecido uma vez com Nabucodonosor. O templo já tinha sido destruído e a cidade de Jerusalém também. E aconteceu de novo depois de Cristo, no ano 70. O general Tito rodeou a cidade, cercou, sitiou a cidade de Jerusalém. E você vai ver que Lucas fala disso de maneira mais explícita. Então ele concentra-se mais na destruição de Jerusalém, tá bom? Outro elemento que a gente precisa, que a gente quer procurar demonstrar aqui para vocês, que é, na verdade, é um elemento principal, na verdade, dessas passagens, tá? É principal isso. Primeiro que ele junta elementos ou eventos imediatos, mais imediatos, com eventos mais distantes, sem fazer distinção cronológica entre eles, tá? Ele vai narrando os dois, a destruição de Jerusalém e a consumação, entrelaçados. E não, o texto não faz distinção entre uma coisa e outra em termos cronológicos, tá? Esse é uma característica importante. E o grande objetivo, gente, é falar da vigilância. Esse é o grande objetivo, estar preparado. E tem dois aspectos dessa vigilância. Primeiro é não ser enganado. Primeiro isso não é mais importante ou menos importante, né? É o que ele faz primeiro. Primeiro ele fala, não ninguém vos engane, você vigilar para não ser enganado, né? Josefa, Dirce, muito boa noite aí, graça e paz, tá? Como eu falei, gente, para quem está entrando, eu estou sem o meu auxiliar hoje aqui. Então vai fazendo as perguntas aqui, eu estou olhando quem está se manifestando. As perguntas que eu perceber aqui, eu vou respondendo. Se caso eu falhar em alguma coisa aqui, vocês me cobrem aí, eu respondo depois, no particular. Mas sem o Guilherme aqui fica um pouco mais difícil eu controlar tudo isso e falar. Então faça a sua pergunta ou a sua observação. Na hora que aparecer aqui, eu tento responder, tá bom? Então vamos caminhar por aí. Então vamos lá. O grande objetivo é a vigilância em dois aspectos. Primeiro, não ser enganado. Segundo, você está preparado fazendo aquilo que é certo. Vivendo de uma maneira em que você, de fato... O Alex não entrou ainda? Ok, tudo bem, Dani, não tem problema, tá? José Aparecido Muniz, graça e paz, tá bom? Então, a vigilância aí também é no sentido de não ficar despreparado, não ficar ocioso. Ele vai falar da parábola dos talentos, por exemplo, ele vai falar das 10 virgens, né? E especialmente a história final, tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, mostra que a vigilância basicamente significa esperar servindo, fazendo, colocando seus talentos, sua vida à disposição do reino de Deus. Isabel, tudo bem, Isabel? Graça e paz. Então esses são os elementos principais. O que Jesus está fazendo, na verdade, ele está exortando seus discípulos à perseverança, à vigilância, a ficar de olho aberto, não se deixar enganar e ao mesmo tempo servir. Servir com alegria, servir com firmeza, servir com desapego, né? Servir sem segundas intenções. É disso que ele vai falar, na verdade, né? É assim que a gente espera o fim, na verdade. Tudo bem? Até aí? Então isso eu dei o geral, né? Ok? Agora, a narrativa propriamente dita em cada um dos evangelhos, embora elas sejam diferentes, tá? Elas têm uma mesma estrutura, dá para você perceber mais ou menos uma mesma sequência, tá? De que maneira? Em primeiro lugar, a gente encontra uma introduçãozinha. Eles estão ali dentro do templo e eles estão admirando. Olha que maravilha esse templo e tal, né? Ok? E essa é a introdução. E aí Jesus fala para eles o seguinte. Ele olha para o templo e fala, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser destruído. E aí os discípulos perguntam, Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Né? Então essa é a introdução que você encontra. Eu coloquei aí no texto de vocês, Mateus 24, versículo 1, Marcos 13, versículo 1 e Lucas 21, versículo 5. Basta você ler lá e você vai ver que é isso que está acontecendo, tá?
quando os discípulos estão maravilhados, porque o templo realmente era uma coisa maravilhosa, gente. A vista do templo, eu tenho no meu computador uma imagem. Pena que eu não consegui. Eu queria, para essa aula aqui, poder compartilhar a tela com vocês, mas eu precisava fazer, tinha um programinha aí que eu ia instalar, e o meu sobrinho que ia me ajudar, a esposa dele ficou com Covid, na casa dele tem uma suspeita, não deu para ele vir aqui, uma série de coisas aí, então vocês me desculpem, nós temos que ficar na nossa fala com a apostila na mão, por enquanto, tá? Mas vai melhorar, tá? A gente vai tentar explorar mais aí essas possibilidades, compartilhar a tela, mas eu tenho uma foto do Templo de Jerusalém, uma foto que eu mesmo tirei, mas é de uma maquete que tem no Museu de Israel. E o ângulo que eu tirei a foto é mais ou menos o ângulo que alguém do alto do Monte das Oliveiras, a visão que essa pessoa teria do templo e da cidade. Dá para você perceber como o templo de fato era magnífico em relação à cidade. Era um espetáculo de visão. Aquele templo enorme. O tamanho do templo era 1/4 da cidade, para você ter uma ideia. Né? Pra você ter uma ideia. Na nossa igreja eu já falei, esse templo de Salomão que tem aí da Igreja Universal, ele é do mesmo tamanho do templo só. Só o templo, tá bom? O templo de Herodes tinha o templo e tinha o pátio. Tinha todas as dependências que eram enormes. E mais ainda, né? O templo de Salomão aqui, ele se perde no meio dos arranha-céus que tem em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito maior do que foi Jerusalém no passado, né? Então veja bem, você olha o templo de Salomão aí, ele era bem maior porque tinha um espaço maior na época de Jesus, tinha um pátio muito maior, e além disso a cidade era muito menor. Então realmente a impressão que você tinha ao olhar aquilo do alto do Monte das Oliveiras é um negócio impressionante. Ainda hoje, você subindo lá na cidade velha de Jerusalém, tem lá a cidade velha, então dá para você perceber um pouquinho disso, o que teria sido a visão daquele templo diante da cidade, que era bem menor na antiguidade. Então, essa é a introdução, tá? A introdução trata disso. Depois da introdução, tem um período, uma fase que é chamada de princípio das dores. Aliás, o próprio texto chama de princípio das dores. Quando Jesus fala, essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. Tá? Então ele tem esse período aí. Depois tem uma outra fase chamada de grande tribulação. É o período da grande tribulação, uma tribulação que nunca houve igual e nem jamais haverá uma igual. Tá aí, inclusive eu coloquei o texto para vocês aí, tá? A gente vai ver quais são os textos que tratam disso. E depois da grande tribulação tem a consumação final. É quando Jesus volta, quando ele aparece, quando ele vem, os anjos saem a recolher os escolhidos e tudo mais. Então essas 3 fases depois da introdução, tá? Princípio das dores, grande tribulação e consumação final de Jesus. E por último, tem um conjunto de parábolas e histórias ilustrativas. Tem algumas em Marcos, algumas em Lucas, mas é Mateus que tem um número maior dessas histórias ilustrativas. A gente vai falar um pouquinho disso. Então você vai perceber que a estrutura é a mesma, a sequência da narrativa é igual, basta você ler lá e você vai perceber, tá? Que é muito semelhante. Deixa eu pegar aqui Marcos, por exemplo, capítulo 13, só para a gente ter um contato com o texto, tá legal? Marcos, capítulo 13. Eu quero aqui convidar você comigo, só para você perceber. Eu vou ler o texto, tá? Para você perceber que eu vou ler o Marcos 13, que é o mais curto, mas os outros, ainda que sejam mais longos, tem outros detalhes, obedecem à mesma sequência, tá? Então vamos lá, Marcos 13, versículo 1 em diante. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa é a introdução que eu falei para vocês. Mais ou menos as mesmas palavras estão em Mateus e também estão em Lucas. Tá legal? Essa visão do templo, os discípulos impressionados e Jesus dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra. Tá legal? Aí, diante disso, olha o que acontece. Versículo 3.
Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo. Eu falei a vocês, subiu lá no monte e está vendo do Monte das Oliveiras o templo. Está sentado ali. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Né? Estão perguntando, quando, Senhor? A pergunta deles foi quando. Então isso aqui é a introdução. Jesus, eles veem o templo maravilhoso, eles admiram aquele templo, porque realmente era uma das maravilhas do mundo na época. E aí Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra. E aí, Jesus também diz, eles perguntam, né? Jesus diz isso e eles perguntam, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Né? E Mateus é interessante porque ele fala, quando essas coisas vão acontecer, quando será a consumação de todas as coisas. Marcos fala isso, mas Mateus é mais incisivo ainda. Quando é que vai acontecer essa consumação de todas as coisas? Quando vai ser o fim? A preocupação deles, é quando? Quando? Na verdade, isso Jesus não respondeu, tá? Jesus não deu nenhuma data, não falou quando. Jesus falou sobre o como. Como é que vocês têm que esperar? Como é que vocês têm que viver adiante disso? Não é quando. O importante não é o quando, o importante é como. O importante não é quando vem, a data que vem, adivinhar a data que vem. O importante é como eu espero. A gente vai ver isso, tá bom? Então aí, vamos continuar? Então eles perguntaram, versículo 4. Agora versículo 5. Então Jesus começou a dizer-lhes, tenham cuidado para que ninguém os engane. Essa é a mesma palavra nos 3 evangelhos, tá? Jesus começa com o como e não com o quando. Isso é como, né? Vigilância, cuidado, olho aberto. Ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Eu falei a vocês que é aquela fase, princípio das dores, tá? Estejam de sobreaviso, versículo 9, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Deixa eu ver se alguém está perguntando mais coisas aqui. Tá bom? Beleza. Beleza, tá? Então parei aqui. O evangelho será pregado a todas as nações. Verso 10. Verso 11. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, então não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Observe que Jesus está falando da importância da vigilância. Está preparado. Continuando, verso 14. Quando, pois, vocês virem a abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, isso é uma referência às 70 semanas de Daniel, está lá no versículo 27, que nós vimos na semana passada, tá bom? Quando vocês virem situado onde não deve estar, abominável desolação, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça nem para ir tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, que é mais difícil fugir,
né? Versículo 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus, até agora, e nunca haverá. Essa é a fase que eu falei, que é a grande tribulação, a partir do verso 14. Tá? Vai acontecer uma grande tribulação, como nunca houve e nem jamais haverá. Isso está também nas três narrativas dos evangelhos. Tá? Versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Então esse aqui é o período da grande tribulação que eu falei. Versículo 24 agora. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Então essa aqui é a fase que eu disse a vocês que é a consumação. É a vinda de Jesus descrita aqui. Tá bom? Então essa é a terceira fase. A primeira é princípio das dores, tem a primeira introdução, aí tem princípio das dores, primeira fase, a grande tribulação, a segunda fase, e a terceira fase da narrativa é a consumação, quando Jesus volta. Tá legal? Aí vem a conclusão, que é a série de parábolas e histórias ilustrativas sobre a perseverança. No caso de Marcos, olha o que nós temos do versículo 28 em diante. A parábola da figueira. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí continua no verso 32. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Aí termina em Marcos esse final que eu falei a vocês, que é o conjunto de parábolas e histórias ilustrativas sobre vigilância. No caso do Evangelho de Mateus, esse trecho é mais longo, como eu falei, né? Tem a parábola das 10 virgens, tem a parábola dos talentos e tem aquela história dos bodes e das ovelhas no final dos tempos, quando Jesus reuniu todas as nações diante de si, tá bom? Então, daí o texto que nós lemos, eu li em Marcos, mas basta você ler Mateus e ler Lucas, ler Mateus 24, 25.
e Lucas 21, versículo 5 até o final, você vai perceber que a estrutura é a mesma, a sequência é a mesma, embora cada um tenha seus detalhes, tá bom? Então é isso que nós queremos observar aqui com vocês, tá legal? Então, observando cada uma dessas fases, o nosso método aqui vai ser esse. Já que é assim, nós temos uma introdução. Só um minutinho, gente. Vocês estão gritando bastante lá. Não tem ninguém falando. Dá pra ouvir lá. Eu tô sozinho. Fala. Você tá gritando muito. Sua mãe tá querendo descansar, você tá falando muito alto. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos falar da introdução, tá? E depois nós vamos falar das 3 fases: a princípio das dores, a grande tribulação e a consumação. E por fim vamos falar do conjunto de histórias a respeito da vigilância, que são histórias e parábolas que tem no final, tanto de Mateus, como de Marcos, como de Lucas, tá legal? Para a gente poder compreender melhor. A gente trabalhando com essa estrutura, eu acho que dá para a gente entender melhor as coisas como estão aí, tá legal? Não sei se tem alguma pergunta, tá bom? Não estou vendo nada ainda, mas tranquilo. Tudo bem? Até aqui, ficou bem claro o que eu estou dizendo? Alguma coisa que eu disse não ficou claro, você pode falar agora. Meu pessoal ali está meio empolgado, minha mãe chegou aqui em casa, né? Estão falando ali, mas está tudo bem, graças a Deus aqui, tá bom? Se alguém tiver alguma observação até aí, se ficou bem claro, beleza. Então eu vou falar agora os destaques de cada uma dessas fases, né? Cada um desses momentos aí. Primeiro a introdução, depois eu vou falar do princípio das dores, vou falar da grande tribulação, vou falar da consumação e vou falar também das histórias de vigilância, as parábolas e histórias que você tem que enfatizam a vigilância. Tá legal? Tudo bem? Então vamos lá. Na introdução eu já falei para vocês o que é, mas eu quero só reforçar o seguinte. Quando os discípulos perguntam, Jesus fala da destruição do templo, né? Ele está falando, não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos estão maravilhados diante da beleza do templo, da grandeza do templo em relação à cidade. E Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra, quer dizer, vai ser tudo destruído. E aí eles perguntam, Senhor, quando serão essas coisas? E quando será a consumação? Interessante que na pergunta deles, eles juntam a destruição do templo com a consumação. Por quê? Porque em Daniel está assim, nas 70 semanas de Daniel está assim, né? Não é estranho isso. A destruição do templo tinha uma relação com uma profecia já das 70 semanas de Daniel, né? A gente não pode se esquecer disso. O templo já tinha sido destruído no tempo de Daniel por Nabucodonosor, e ele seria reconstruído depois, mas as 70 semanas de Daniel falam de um templo reconstruído que seria destruído de novo. Então isso já era do conhecimento deles. Então o final dos tempos, né, a consumação de todas as coisas está relacionada à destruição do templo, né, que Jesus já estava falando e que não era de total desconhecimento dos discípulos. É por isso que eles perguntam, quando vai ser o sinal dessas coisas e quando vai ser, quais são os sinais, quando isso vai acontecer, quando o templo vai ser destruído, quando vai ser a consumação. Então Jesus não responde o quando, ele fala do como, mas ele vai falando indiretamente do quando. Na verdade, o que ele acontece? Os dois eventos, a destruição do templo de Jerusalém e a consumação, estão entrelaçados. Eles não estão separados cronologicamente, né? É mais ou menos assim, quando você vê um filme, hoje inclusive tem filme de 3D, né? É muito interessante, que você vê até em terceira dimensão, que é mais próximo da realidade. Quando eu estou olhando para vocês aqui, no celular, ao mesmo tempo eu tenho uma visão aqui, ao redor do que está ao meu redor aqui, que vem até aqui. Então é tridimensional essa visão que nós temos. Agora imagine uma criança desenhando uma casa numa folha de papel. Geralmente a criança, quando ela começa a aprender a fazer essas coisas, ela faz em uma dimensão só. Ela desenha a casa lá, ela faz só os traços da frente da casa, ela coloca lá papai, mamãe, irmãozinho, mas tudo como se fosse numa chapa só.
não tem distância, né? Você não consegue perceber distância entre uma coisa e outra. Ela vai ter noção de perspectiva, né? Que é uma segunda dimensão. A maioria dos filmes que você vê em TV, por exemplo, hoje, é tudo em duas dimensões, né? Que você já percebe essas diferenças, mas não tem essa terceira dimensão que é mais completa. Então, no caso do que Jesus faz aqui, na verdade, ele faz mais ou menos o que a criança faz quando desenha uma casa e os pais. É uma chapa só. Ele não diferencia uma coisa, não tem noção de distância de uma coisa e de outra, né? É isso que ele faz. E o que Jesus está fazendo, gente, não é estranho, porque os profetas fizeram a mesma coisa no Antigo Testamento. Eles frequentemente partem de uma realidade próxima. Por exemplo, Joel partiu de uma praga de gafanhotos, né? Isaías falou muito a respeito das crises políticas do seu tempo. Nós estamos estudando isso na escola bíblica dominical. Por exemplo, falamos sobre a guerra sírio-efraimita, quando o rei Acás quis e fez uma aliança com Tiglat-Pileser, que era o rei da Assíria, porque o reino do norte, Israel, e a Síria estavam em conjunto para invadir Jerusalém. E o Isaías fala a partir desta realidade. Inclusive a promessa do Emanuel, de Isaías 7,14, antes de ter uma dimensão mais ampla, que nós entendemos que é uma profecia do nascimento de Jesus, que vai acontecer muitos séculos depois, na verdade tem uma dimensão próxima. Porque ele está falando de uma criança que vai nascer e que antes dela crescer, aqueles reis seriam derrotados. Basta você ler Isaías 7,14, 15 lá e 16, você vai perceber que ele está falando disso. Tá? Então os profetas partiam da sua realidade também. Então juntavam as coisas. Nos livros dos profetas, você vai encontrar também tudo entrelaçado. Por exemplo, Isaías 53 fala que o servo do Senhor, né, ele seria moído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele iria carregar sobre si as nossas iniquidades, que a gente entende que é o sacrifício de Jesus, mas no mesmo texto ele fala que esse servo veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Isso é a consumação, mas isso não aconteceu ainda. Isaías 53 está tudo junto. Ele não separa uma coisa da outra. Jesus também não separa claramente a destruição de Jerusalém e do templo da consumação, tá bom? Então esse é um elemento que a gente precisa dizer desde já. Ele vai incluir as duas coisas, tá legal? As duas coisas. Muito bem. No texto que nós lemos em Marcos, eu coloquei aqui para vocês, ó. Nós temos no Marcos, o próximo evento é o princípio das dores, aí na página 3, né? No caso aqui do Evangelho de Marcos que nós lemos, o princípio das dores, chamado princípio das dores, começa no versículo 5, né? E vai até o versículo 13. É todo esse princípio aí, esse trecho, essa fase que ele chama de princípio das dores, tá bom? Então ele começa falando disso. Se é princípio das dores, está falando de um tempo de sofrimento. Naturalmente, gente, isso não quer dizer que Jesus queria ensinar que tudo que viria depois seria só sofrimento. Não. A gente sabe que não é isso, né? Ele está falando aqui de sinais, de situações que iriam acontecer. Mas a história não foi só de sofrimento, né? Então isso é importante a gente ter em mente. Agora observe que nesse princípios das dores, a primeira palavra é ninguém vos engane. É a primeira coisa que Jesus disse. Quando eles perguntam quando serão essas coisas, Jesus não responde assim, isso vai acontecer em tal data, vai ter esse sinal, não. A primeira palavra de Jesus é ninguém vos engane. O importante é o como, não é o quando. É se você está preparado, isso é que é importante, né? Isso está em Mateus 24, versículo 4, está em Marcos 13, 5, está em Lucas 21, 8. Os três evangelhos trazem a mesma palavra. Ninguém vos engane. Por quê? Ele vai destacar aqui falsos cristos. Isso é muito interessante, tá? Aí no evangelho de Marcos, de Mateus também, fala de falsos cristos. Isso é importante porque sempre anticristos aí
aparece no plural. Está sempre aí nos evangelhos. O termo anticristo no singular só aparece nas cartas de João. 1 de João 2,18, eu marquei aí para vocês, tá? E aparece também em 1 de João 4,3 e 2 de João versículo 7. Só anticristo no singular. Mas aparece várias vezes aqui a expressão anticristos. O que é interessante é que em 1 de João 2,18, ele fala dos dois. Ele fala de anticristos no plural e ele fala de anticristo no singular. E isso nos ensina que há anticristos precursores. Mas o texto também fala de um anticristo derradeiro, último, que virá. A gente vai tratar disso aí aos poucos, não vamos desenvolver isso agora. Tá? O importante é a gente saber o seguinte, o que é um anticristo? Interessante que esta preposiçãozinha grega, anti, ela tem sentido duplo, tá? Anti quer dizer contra, mas anti também quer dizer no lugar de. Então veja bem, o anticristo, ele é contra Cristo, portanto, ele é um inimigo, um adversário. Mas ele é também um anticristo porque ele é no lugar de Cristo. Nesse caso, ele é um impostor. Então ele é tanto inimigo, porque ele é contra Cristo, como ele é também um impostor. Ele parece Cristo, mas não é Cristo. Então isso é importante, tá? Duas características. Ele é inimigo, porque na verdade ele não tem os mesmos interesses, né? Não tem os mesmos objetivos, mas ele também é um impostor. Ele se parece com Cristo, mas não é. Ele se faz de Cristo, mas não é. E aqui ele fala de muitos, de vários anticristos. Quer dizer, as pessoas pensam que é, mas na verdade não é. Tá bom? Então aqui no texto não se fala de um só, se fala de vários. E isso vai intensificar mais para frente, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então esse é um dos elementos aqui. Ninguém engane você, porque uma das características desse período do princípio das dores é o aparecimento de falsos cristos, falsos profetas, pessoas que na verdade parece que é, mas não é, né? Parece, mas não é. Tinha até uma propaganda um tempo atrás de um produto, né? Que criticava o outro falando isso. Parece, mas não é. Exatamente. Tem muitos produtos que tentam imitar, né? Fazem isso. Eu me lembro, quando eu era garoto ainda, era jovem, solteiro ainda, tinha um tênis muito famoso. Os mais velhos vão lembrar, né? A garotada aí não vai lembrar. A marca do tênis era All Star. A-L-L, né? Star. All em inglês é todo, né? Total. É estrela total. All Star. Star, estrela, né? Em inglês. Era o All Star, era um tênis de marca famosa. E uma vez eu fui comprar um tênis, eu olhei assim, falei, oh, All Star. E depois quando eu olhei bem, não era All Star. Era A.U.Star. Era uma imitação. Parecia, mas não era. Como ele não podia colocar All Star igualzinho, porque seria multado, então ele inventou uma marca A.U.Star para soar, a fala é quase a mesma, né? All Star ou All Star. E era semelhante, inclusive o design do tênis, o jeitão dele, a presença dele, né? A imagem dele era muito semelhante. Então é uma imitação, parece, mas não é. Quando você olha bem, não é. Então é isso que Jesus está dizendo, isso iria acontecer. Então olha, se você está vendo tanta coisa aí que deixa meio confusa, olha, não é novidade. Não é novidade nenhuma. Nenhuma. Tudo que está acontecendo aí, com esse negócio todo, dessa bagunça religiosa, essa coisa toda aí, não é novidade nenhuma. Tá? Jesus já está falando disso. A gente tem que tomar cuidado. Outra característica desse princípio das dores são as guerras. Guerras de fato e guerras, na verdade, ameaça de guerra. Né? Você tem as duas coisas, guerras e rumores de guerra. Guerra de fato, a história da humanidade já experimentou várias. Infelizmente, o século passado foram duas grandes guerras mundiais que acabaram com muito otimismo, né, de muita gente. Mas também a gente sabe que o mundo está sempre sob ameaça de guerra de alguma forma.
No passado havia lá a preocupação, quando eu era ainda jovem, grande questão era a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que hoje não existe mais, mas continua aí, você pode perceber que eles ficam aí trocando farpas aqui e ali, uma luta pelo poder, aquela coisa toda. De vez em quando você sente que a coisa o caldo pode entornar e acontecer uma guerra. Então, guerras e rumores de guerras, quer dizer, ameaça de guerra, fala de guerra, e guerra está acontecendo. E também outra coisa, né? Há guerras de proporção maior, mas há guerras localizadas. Aí acontece sempre, o tempo todo está acontecendo guerra em algum lugar. Tem lugares no mundo que estão em guerra o tempo todo. Então isso faz parte dessa história. E também, junto com isso, os abalos sísmicos, que ele fala aí, cósmicos, né? Terremotos, essas coisas aí, esses tsunamis que acontecem. Pode ser, o texto não deixa claro isso, pode ser que uma coisa esteja associada à outra, às vezes a guerra provoca essas coisas, né? Pode acontecer um tipo de guerra que venha a causar, terá resultados negativos para o ambiente, para o meio ambiente. Hoje isso é muito mais possível do que no passado, né? Guerras que vão envolver armas nucleares e envolver bombas químicas aí, situações que podem trazer grandes prejuízos para o meio ambiente. Então essas coisas estão aí, né? Essa situação em que sempre as relações humanas estão em tensão, nunca está certinho, sempre está em tensão, as relações humanas internacionais, tanto de âmbito grande como menor, entre grupos, cidades, etnias de um lugar, de outro lugar do mundo, sempre está presente. E ao mesmo tempo, esses desastres naturais, os chamados, né, desastres naturais, terremotos em vários lugares, enchentes em vários lugares, isso aparece aí também no princípio das dores. Eu até coloquei os versículos para vocês aqui, para falar disso. Tá legal? Nesse princípio das dores também, uma outra marca é perseguição. Tá bem evidente aí, né? Aqueles que professam o nome de Jesus, de fato, quem quiser viver piamente, diz isso de Paulo a Timóteo, né? Se alguém quiser viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. Como eu tenho dito muitas vezes, não se trata da gente desejar perseguição, não se trata da gente desejar sofrimento, mas seguir Jesus e ser fiel a Jesus implicará, nos colocará em risco de sermos perseguidos. Aí em vários níveis, em vários âmbitos, como já aconteceu, perseguição severa, perseguição política, perseguição que em alguns lugares as pessoas são presas, são mortas, são até torturadas. Em alguns lugares do mundo ainda é assim, tá? Isso poderá voltar a acontecer com intensidade, mas aqui ele fala de perseguição. Mateus 24, 9 a 13, Marcos 13, 9 e 11 a 13, nós lemos agora, tá bom? E a perspectiva aí da perseguição é tanto política quanto familiar até. Observe aí que fala de filho contra pai, pai contra filho, um entregando o outro. Então perseguição no nível político mais amplo, mas perseguição nas relações familiares também. Situações em que pessoas que desejam seguir Jesus enfrentarão oposição. E oposição em vários graus, em vários níveis. Jesus está dizendo isso, tá? Nesse princípio das dores. E um outro elemento que surge aí, que preciso reforçar, é a pregação do Evangelho. Especialmente Mateus 24, 14, está também em Marcos 13, 10. Isso não está em Lucas, tá? Mas em Mateus 24, 14 e Marcos 13, 10, você tem quase a mesma coisa. Mateus 24, 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então houve já um movimento de muita gente dizendo: olha, então o grande sinal do fim é quando o evangelho for pregado a todas as nações. Que ainda não foi, na verdade. Depois de 2000 anos, ainda não foi. Aqui é importante destacar o seguinte: em primeiro lugar, nações. O que são nações? Nações aí, gente, não diz respeito ao Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, que são países, na verdade, são estados políticos. Uma nação é uma etnia, tá? É um grupo que tem os mesmos costumes, a mesma língua e moram no mesmo lugar. Por exemplo, o Brasil tem mais de uma nação. O Brasil tem nações, porque tem os índios. Índios que falam outro idioma, têm outros costumes. Eles são uma outra nação, tá? Então são etnias.
Então, se você levar isso aqui ao pé da letra, o todas as nações, nós temos uma dificuldade, tá? Porque isso aqui os especialistas discutem bastante. Porque, na verdade, já existiram etnias que desapareceram, acabaram, e nunca tiveram conhecimento do Evangelho. Tá? Então aí tem o seguinte, quando ele fala, esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, é preciso levar em conta aí que todas, se você pegar no pé da letra, você tem uma dificuldade. Então, mas todos e muitos, isso é intercambiável num pensamento semítico. Por exemplo, eu coloquei aqui em Romanos 5,12, se você ler lá, 12 em diante, Romanos 5,12 até lá o 21, você vai ver que todos e muitos está intercambiado. Tá? Às vezes o todos quer dizer muitos e o muitos quer dizer todos. Por exemplo, quando Daniel 12 fala da ressurreição, ele fala que muitos ressuscitarão para a vida eterna. Muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Aí você pergunta, se é muitos, não tem alguns que não vão ressuscitar? Não. É que muitos ali põem ênfase na quantidade. Mas na verdade a ideia é que são todos. Tá? Todos. O Apocalipse de João fala que todos vão comparecer perante Deus para prestar contas. Todos voltarão da morte. Está lá em Apocalipse 21, no finalzinho lá. Aliás, desculpa, Apocalipse capítulo 20, nos últimos versículos, fala do juízo de Deus. E ali está dizendo que todos voltarão. Tá legal? Então, agora, interessante. De alguma forma, a pregação do Evangelho, diz aqui, estaria em evidência em âmbito mundial. De fato, hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. Né? O mundo hoje, como eu já falei para vocês, né, tem 7 bilhões de habitantes. Falei para vocês na outra aula que esse é um sinal dos tempos, porque em 1800, há 220 anos atrás, o mundo chegou pela primeira vez a 1 bilhão de habitantes e em 220 anos multiplicou 7 vezes. Né? Eu pergunto, será que isso não é um sinal dos tempos? Isso realmente é inédito, tá? Isso é completamente diferente da história anterior da humanidade. Então, não é que as pessoas não sabiam antes, não. Alguns perguntam, mas será que porque antes o pessoal não sabia? Não, não é não. Isso é uma estimativa real mesmo. Do globo inteiro, do mundo inteiro, tá? Eu fui atrás disso para saber, realmente a estimativa é essa mesmo. O mundo inteiro, o globo inteiro, o Oriente, o Ocidente, Norte, Sul, tudo, toda a habitação do mundo. Em 1800 havia mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, em todo o globo. Hoje multiplicou por 7. Nós temos 7 bilhões. Desses 7 bilhões, a maioria professa a fé cristã. Aliás, desculpa, não é não. Não é que a maioria, 3 bilhões e meio, professam a fé cristã, não. A fé cristã, de todas as religiões que há no mundo, o cristianismo tem o maior número de seguidores. Tá? Em segundo lugar vem o islamismo. Okay? Mas não é que tem maioria do mundo. Tem o maior número de seguidores. É 1 bilhão e tanto, mas não chega a 3 bilhões e meio, que é metade de 7 bilhões, não. Mas tem muita gente, tem mais de 1 bilhão. E está no mundo inteiro, em termos. Há alguns lugares no mundo ainda que não há testemunho do Evangelho, por incrível que pareça. Tá? Tem lugares que não há testemunho do Evangelho. Então muita gente trata isso aqui como um grande sinal. Inclusive algumas missões trabalham muito com isso. Nós temos que pregar o Evangelho o mais rápido possível para Jesus voltar e tal. Então esse é um dos sinais que estão aqui, mas é um sinal assim meio que misterioso, como eu falei a vocês, tá bom? Então essas são as principais ênfases do chamado princípio das dores, tá legal? Aí vem a grande tribulação. A grande tribulação a partir aí em Marcos, do versículo 14 até o 23, está em Mateus também, está em Lucas também. A grande tribulação é o seguinte: os dois evangelhos, Mateus e Marcos, falam realmente de uma grande tribulação, qual nunca houve nem haverá. Mas Lucas aqui, ele enfatiza mais a destruição de Jerusalém. Ele fala de Jerusalém cercada. Quando Jerusalém, vocês virem que Jerusalém for cercada, aí ó, cai fora, fuja, se manda, tá? Aí nos outros evangelhos falam não, falam quando você vê abominável da desolação, que é a mesma coisa, só que citando Daniel, falando da destruição do templo de Jerusalém. Aí eles falam, vai embora. Aí é a grande tribulação, qual nunca houve e nem haverá. Mas Lucas é quem fala explicitamente de uma Jerusalém cercada. Fica muito claro que o assunto aí é a destruição de Jerusalém.
mas está nos outros dois evangelhos lembrando Daniel e as 70 semanas. Ele cita Daniel 9:27. Quando vocês virem a abominável da desolação num lugar em que não deveria estar. Quem lê entenda, lembra, né, de Daniel? Ó, quem tiver, fuja. Quem puder, cai fora, se manda. Tá legal? Então a grande tribulação, tá bom? Eu quero destacar com vocês aqui a questão da grande tribulação. Que aqui nessa grande tribulação, a gente tem. Primeiro, eu falei a vocês essa relação com as 70 semanas de Daniel, especialmente com o versículo 27 de Daniel 9, tá? Das 70 semanas de Daniel. Agora, como eu falei a vocês, você vai perceber que aqui fica mais evidente aquilo que eu disse, né? A destruição de Jerusalém e essa grande tribulação são descritas juntas. Mas essa grande tribulação, na verdade, ainda não aconteceu desse jeito que fala aí. Então, a destruição de Jerusalém é uma espécie de prenúncio dessa grande tribulação. Essas duas coisas estão juntas, ok? Estão emendadas, e já aconteceu a destruição de Jerusalém e do templo. Como eu já falei a vocês, o templo nunca mais foi reconstruído até hoje, tá? Mas a ênfase está nisso. A tribulação, como nunca houve e jamais haverá, vem de Daniel. Lá em Daniel 12:1 fala disso. Que viria um tempo com uma tribulação inigualável. Tá legal? Também é interessante que Daniel 12:11, eu vou falar disso depois, fala em 1290 dias. Isso é mais ou menos 3 anos e meio. Então a gente vai discutir um pouquinho a ideia da grande tribulação como 7 anos, que vocês já devem ter ouvido falar. Lembra que eu falei para vocês que cada semana de anos são 7 anos? Então alguns entendem que é a última semana lá do Daniel, das 70 semanas de Daniel, aquela 70ª semana é a grande tribulação. Alguns entendem assim. Eu disse a vocês semana passada que eu entendo que esta semana já foi cumprida, inaugurada, mas ainda há de ser consumada. Né? Foi isso que eu disse. A diferença é essa. Alguns entendem que não. Essa grande tribulação vai acontecer, que é a 70ª semana, e aí a igreja vai estar fora. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, tá? Então a grande tribulação tem esse destaque. E quais são as ênfases aí? Primeiro, a necessidade de fugir. O que ele fala é quando você perceber isso aí, no caso de Lucas, quando você perceber Jerusalém cercada, se manda, foge, né? Ou no caso de Mateus e Marcos, quando vocês virem a abominável da desolação no lugar que não deveria estar, se manda, foge. Aqui é interessante, né? Manda fugir. Cai fora. Quando a coisa chegar aí, cai fora. Tem que perceber o que está acontecendo e se esconder, cai fora. Então tem hora que não é pecado fugir não, gente. Né? Você tem que correr fora mesmo. Não é ter prazer em sofrer, não. Há um momento de você realmente se proteger. Então aqui fala disso, da necessidade de fugir, mas também fala da proteção de Deus. Por exemplo, aí diz que nessa grande tribulação, Deus vai abreviar o tempo por causa dos escolhidos, senão ninguém seria salvo. Então, de uma certa forma, esse texto está falando da proteção de Deus. Deus há de guardar aqueles que são escolhidos, né? Aqui, a meu ver, é o mesmo que diz Apocalipse 3:10. Porque guardaste, aliás, 3:14, né? É onde ele fala dessa grande tribulação também. É o Apocalipse 3:10, desculpa, 14 não. É Apocalipse 7:14, quando ele tem a visão lá dos que estão no céu, e ele pergunta, de onde esses vieram? Ele fala, esses vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Em Apocalipse 7:14. Apocalipse 7:14. Em Apocalipse 3:10 ele diz, porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre a terra. Ali não é guardar, tirar fora. Ali é guardar, proteger no meio da tribulação, tá? Então aqui tem proteção de Deus. Deus está protegendo o seu povo, tá? E outra característica da grande tribulação é uma intensificação de falsos cristos. Ele já tinha falado de falsos cristos lá no princípio das dores, mas isso você percebe que na descrição da grande tribulação, isso é intensificado.
Isso vai ter mais ainda, tá? Nesse período aí da grande tribulação. Agora, o que resta dizer aqui, né, de tudo isso, é que, ao contrário do que muitos pensam, gente, é o último parágrafo que eu coloquei aí, Jesus disse isso aos seus discípulos, Pedro, Tiago, João, todos os 12 que estavam ali, e outros mais, os mesmos para que ele também prometeu, por exemplo, o Espírito Santo, né? E não só, então isso não é só para Israel, gente. Tem algum pessoal aí, tem muita gente aí que acha que essa grande tribulação aí está falando para Israel. Que para Israel? São os discípulos de Jesus que estão ali, eles são israelitas, mas são eles também que recebem o Espírito Santo. Como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Então essa diferenciação ela é artificial, ela não está no texto. O que Jesus está dizendo é que seus discípulos têm que estar preparados para isso, né? Que isso vai acontecer. Então, a meu ver, não faz sentido pensar aqui que ele está falando só para Israel, com a igreja já arrebatada, já fora e tal. Aliás, ele não falou nada disso, né? Nesse contexto aqui. Muito bem. Então, a terceira fase, a primeira fase é o princípio das dores, a segunda fase é a grande tribulação, a terceira fase é a consumação final, tá? Mateus 24, 29 e Mateus 13, 24 diz: após a grande tribulação, o que ocorre é a volta de Jesus, visível a todas as nações. Veja bem, nessa passagem, Jesus vem depois da grande tribulação. Não há nenhuma indicação, como muitos querem, de que antes da grande tribulação, Jesus vem só no céu, arrebata a igreja e leva a igreja embora. Não tem nada disso aqui. Em nenhum lugar ele diz isso, né? Ele está dizendo aqui que depois da grande tribulação, aí então Jesus volta visivelmente para todas as nações. Então, ao contrário do que muitos pensam, não há qualquer indicação nessas narrativas dos 3 evangelhos de que Jesus voltaria antes da grande tribulação para buscar somente a igreja. Isso depende de uma montagem, isso não tem aqui, a meu ver, por isso que eu discordo. É a opinião de muita gente, tá? Muitos pastores, líderes evangélicos, denominações, você já deve ter ouvido falar disso. Eu tenho o maior respeito por quem pensa assim, tenho amigos, colegas que pensam assim, mas não entra na minha cabeça, isso não faz sentido para mim. Para mim está muito claro, inclusive, isso, né? Aliás, fora da clareza bíblica, para mim, que é o mais importante, essa é uma ideia que surgiu no século XIX. Antes do século XIX, nunca ninguém pregou isso, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Isso é uma teoria do século XIX, inventada por um homem chamado John Nelson Darby. Se não foi ele que inventou, pelo menos foi ele que popularizou, tornou isso muito popular. Isso se espalhou pelo mundo evangélico a rodo, e aqui no Brasil houve tempo que só se pregava isso. Aliás, eu também acreditava nisso, defendia isso, porque era o que tinha, né? Depois eu percebi, a meu ver, que isso está fora, tá bom? Bom, nessa consumação final também há sinais no céu, está falando aí o texto, né? Que vão aparecer, que acompanham essa volta de Jesus. Eles são apresentados em vários lugares na Bíblia, esses sinais do céu que acompanham a volta de Jesus, né? Eu coloquei uns textos aí, Isaías 13:10 fala que no final haverá esses sinais no sol, na lua. Ezequiel 32:7 também, e 2 de Pedro 3:7, 12 também fala disso, né? Há passagens que falam do soar da trombeta quando Jesus vem. Então há sinais, movimentos celestiais. E a volta visível de Jesus, né? Nos evangelhos. Ele vem e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Isso aparece em outros lugares também. 1 Tessalonicenses 4,16 fala que Jesus descerá do céu, né? Ele vem do céu. Apocalipse 1,7, por exemplo. Em Marcos 8,38 também fala que Jesus vem. E ele vem com os seus santos anjos. Marcos 8,38 fala disso. São os anjos que vêm junto com Jesus, recolhendo, né? Trazendo todos. A gente vai ver daqui a pouquinho na passagem seguinte, tá bom? Então essa é a consumação. As ênfases que estão na consumação são essas, tá legal? Que estão aí. Tem alguém perguntando alguma coisa? Não estou vendo aqui, tá legal? Tudo beleza? Tá ficando claro? Bom, você pode até discordar de mim. Eu quero saber primeiro se você se tá claro, né? Então, isso é que eu gostaria de saber. Aí, concordar ou não, fique à vontade. Aliás, se você tiver algum bom argumento, pode me apresentar. Eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, tá? Mas eu acredito que
Já foi identificado algum anticristo hoje? Olha, muito complicado, né? Isso. Os anticristos são falsos cristos, são aqueles que pregam uma coisa, mas não vivem aquilo. Tá bom? Então aí, nesse sentido, sim, você vai perceber, já apareceu muitos falsos pregadores aí, muitos falsos pastores para todo lado. Agora, um anticristo mesmo, governador do mundo, coisa assim, que alguns esperam, isso ainda não, né? Talvez algumas figuras podem de fato ter sido um anticristo, por exemplo, como um Hitler, né? Que causou um genocídio dos judeus tão grande. Tem algumas figuras por aí que são entendidas como um dos anticristos, mas o anticristo propriamente, eu não acho que há clareza sobre isso, se há alguma evidência de alguém que é o derradeiro anticristo. Eu acho que não, tá? Acho que não tem. Tem muitos por aí, mas um só é difícil, tá bom? Um único, o maiorzão deles lá que virá, isso não. A gente vai falar mais sobre isso. Tudo bem? Então vamos lá, para encerrar, né? Porque a gente está com o tempo aqui, são 21h06, a gente vai até o 21h15, depois eu vou fazer uma revisão, ouvir perguntas de vocês e tal, tá legal? Aí você tem então as parábolas e as histórias ilustrativas. E aí você vai perceber o seguinte, que nessas parábolas, histórias ilustrativas, a grande ênfase, ele vai reforçar a ênfase na vigilância. E vigilância aí, tá? Não é tão somente não ser enganado, mas é estar servindo. Fica muito claro nessas histórias aí que é essa a grande ênfase. É a vigilância no sentido de não ser enganado, mas também no sentido de estar vivendo, servindo, caminhando com Cristo. Isso é vigilância. Isso é o vigiar. Tá legal? Ok? Então isso é uma das ênfases importantes que estão aí. Outra coisa que eu quero destacar dessas histórias é o elemento surpresa. Ele fala que essa vinda de Jesus para muita gente vai ser como nos dias de Noé. Estavam cantando, brincando e tal, e de repente vem a destruição. Então, para quem não está preparado, é como ladrão. Ele vai ilustrar isso e vem como ladrão, vem de surpresa para quem não está preparado. Qual é a grande vantagem do ladrão? É o elemento surpresa. Ele não te manda um recadinho dizendo, amanhã, tal hora, em tal lugar, eu vou te assaltar. Não. O ladrão, ele vem de surpresa. Esse é o elemento, essa é a vantagem dele, o elemento surpresa. Pegar você de surpresa. Então, como você pode estar preparado para um ladrão? Só se você estiver preparado o tempo todo. Toda hora, todo minuto, né? O ladrão vem e fala assim, eu assalto. Você fala, eu já sabia. Eu já estava esperando. Só se for assim, cada minuto da sua vida. Então, essa é a ilustração. Está realmente, ok? Preparado o tempo todo, o mais constantemente possível. Essa é a grande mensagem de Jesus. Tá legal? Outro aspecto dessas histórias é a iminência. E especialmente a afirmação aí que aparece em Mateus 24, 34, Marcos 13, 30, Lucas 21, 33, né? A declaração de que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Além do mais, tem outro, isso é afirmado em outros lugares, eu coloquei aí. Isso é afirmado, por exemplo, antes da experiência da transfiguração, é dito que não passará esta geração. Aliás, ele fala, muitos dos que estão aqui não morrerão antes de ver a chegada do reino. E logo em seguida Jesus se transfigura, né, para eles, tá? Como foi nos dias de Noé. Olha, eu entendo que quando ele fala como foi nos dias de Noé, você precisa pegar aí não a história toda, mas a ilustração do elemento surpresa. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Porque, inclusive, o próprio texto diz que Deus nunca mais destruiria a terra com água. Né? Isso não vai acontecer. Então, não é quando ele fala que será como nos dias de Noé, não quer dizer que vai ser tudo igual. É o elemento surpresa. Né? Eles não creram, não estavam preparados, por isso o dilúvio veio de repente e eles acabaram morrendo afogados. É essa ênfase que está lá aqui nos evangelhos para mencionar os dias de Noé, tá? Então você pegue aí só a ilustração que ele quer trazer. Esse elemento de surpresa por não estar preparado. Essa é a grande ênfase aí, tá bom? Então voltando, essa iminência
que aparece aí, aparece lá nesses versículos que eu mencionei. Nos 3 evangelhos, antes de falar da transfiguração, ele fala isso. Muitos que estão aqui, ou alguns que estão aqui, não passarão pela morte antes que vejam chegar o reino de Deus. E logo a seguir ele leva Pedro, Tiago e João para o monte e se transfigura diante deles. Mas também Mateus 10, 23, eu não coloquei aí no texto, acabei esquecendo de colocar, diz lá que vocês não vão terminar de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Por causa disso, tem gente que pensa o seguinte, ó, Jesus se enganou. Ele pensou que viria no tempo dele e não veio. Mas na verdade, gente, essa história de iminência não é novidade, tá? A ideia de que o dia do Senhor está perto já era uma pregação dos profetas. Você vai ver isso, eu coloquei aí, ó, Isaías 13:6, fala o dia do Senhor está perto, Joel 1:15, Joel 2:1, Joel 3:14, Sofonias 1:7-14, falam que o dia do Senhor está perto. Por quê? Só que esses profetas viveram séculos antes de Jesus. E esse dia do Senhor não aconteceu plenamente. Mas eles não estão entendendo que houve alguma falha. O que eles estão entendendo é o seguinte: os profetas sempre falam a partir da sua realidade. Então tem um aspecto de iminência do dia do Senhor. O que eles não tinham era a revelação completa de tudo, né? Eles não sabiam tudo que ia acontecer. Por exemplo, Joel entende que a praga de gafanhotos que estava acontecendo era um juízo de Deus sobre o povo. Então a mesma coisa, ele fala sobre o dia do Senhor, ele junta tudo num pacote só, mas não quer dizer que tudo se cumpre imediatamente no mesmo tempo, tá? Então esse elemento da iminência é importante, tá legal? E aqui a gente tem, só para destacar, o Evangelho de Mateus é o mais longo e ele apresenta a parábola do servo infiel, do servo fiel e do servo mau, de Mateus 24, 45-51, a parábola das 10 virgens, de Mateus 25, de 1 a 13, a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, e a história dos grandes julgamentos, quando ele separa as ovelhas dos bodes, em Mateus 25, 31 a 46. Tá? Cada uma dessas narrativas tem detalhes riquíssimos. Cada uma delas mereceria um estudo detalhado, né? Só que não é o nosso objetivo aqui. O que é importante aqui a gente destacar é que todas elas têm a mesma lição básica: a necessidade de estarmos preparados para essa consumação, servindo uns aos outros e servindo a humanidade. Essa é a ênfase. Você tem que estar preparado como? Primeiro, a ênfase, né, o que aparece primeiro, não se deixe enganar por esses falsos cristos, né? Não seja eu tenho dito muito da igreja isso, né? Não seja um crédulo, seja crente, mas não um crédulo. Tá? Crédulo assassina a mente, crente não, tá bom? Então, pelos acontecimentos podemos dizer que está perto. Eu acho que não dá para ter certeza, Camila. Não vejo aonde há alguma coisa assim tão evidente de que vai acontecer agora. Por exemplo, tem um já falecido pastor que disse o seguinte, que o anticristo nasceu em 1962. Eu nasci em 1961. Ufa, então não sou eu. O anticristo nasceu em 1962 e já está atuando na Terra. Só que ele falou isso lá nos anos 80, nós já estamos em 2020. Está demorando para esse cara aparecer, hein? Então tem um pessoal aí que fica tentando inventar história. Cuidado, tá, com esses sinais dos tempos e tudo mais, que muitas vezes são exagerados, o pessoal que marca data e que acaba usando de sensacionalismo para enganar as pessoas. Eu acho que não há nada tão claro para dizer, olha, vai acontecer amanhã. Porém, as situações podem mudar do dia para a noite, né? Rapidinho, como a gente viu esse coronavírus aí, ó. Nesse tempo aqui, nós estamos agora no mês de julho, no meio do ano. Quem em janeiro imaginava que nós iríamos viver isso? Né? Muda muito rápido. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Hoje, eu posso olhar e falar assim, bom, não estou vendo nada assim tão extraordinário. Mas amanhã é outro dia. Né? As coisas às vezes acontecem de modo muito rápido. Tá? De onde veio qual afirmação, Adriane? Não entendi. De onde veio essa afirmação? Ela perguntou. De qual afirmação? Eu não entendi aí. Tá? Qual é a afirmação que você está falando? Então é isso, gente. Mateus, Marcos e Lucas, no sermão profético de Jesus. Interessante que os 3 evangelhos, você sabe, que
que os evangelhos não têm as mesmas coisas, tem coisas que tem um, não tem outra, né? No evangelho de João não tem isso, mas 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem praticamente a mesma narrativa sobre esse assunto, tá bom? E a mesma estrutura, a mesma sequência, como eu mostrei aqui. Tem a introdução, que eles estão vendo o templo, a partir daquela visão do templo que Jesus fala que não ficará. Do nome da. Ok. Esse pastor, isso está num comentário bíblico, tá? Está registrado. Eu tenho aqui em casa, quando você vir aqui em casa, se você quiser ver, eu te mostro. Ele escreveu esse comentário em 1982. Ele fala que os místicos, e ele não diz quem é, não sei quem é, os místicos têm dito que o anticristo nasceu em 1962. Não tem base nenhuma para falar isso, né? Esse pastor já morreu, já está na glória já. Né? Então ele fala que são os místicos, mas não sei que místico que é, de onde veio, não faço nenhuma ideia disso. Ele é meio maluco mesmo, esse pastor, ele tem umas ideias meio doidas, mas isso aí mesmo não tem base nenhuma. Ele fala que são os místicos, que ele não explica quem é. Então, né, eu também não sei, mas difícil a gente determinar isso. Então, estou respondendo melhor a pergunta. Eu não vejo nada de tão claro assim para falar que o anticristo está aí ou que o fim está aí. Mas a gente, como pode perceber, percebemos claramente esse ano, as coisas podem mudar rapidamente, né? Exatamente, Alcenira. Vivemos hoje e vivemos um dia de cada vez, como nos ensinou Jesus, né? Então, só para reforçar, gente, a grande ênfase de toda essa passagem é a vigilância. A vigilância nos 2 sentidos. Um, não ser enganado, né? Outro, existem pessoas que acreditam que Jesus virá antes da grande tribulação. De onde tiraram essa teoria? Tá. Aí mereceria uma aula, uma longa aula, tá? Mas o texto principal, um dos textos principais, é 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, que nós vamos estudar aí na próxima aula, nas aulas seguintes aí, tá? Nós vamos estudar essa passagem também. Porque ali só fala da igreja. E aí ele diz que quando Cristo vem, ali fala que quando ele vem, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados para encontrar com ele nos ares. A partir daí, alguns deduziram que esse encontro com Jesus nos ares significa que Jesus não vem à terra, que ele vem nos ares, arrebata a igreja e a igreja vai embora e fica 7 anos com Jesus no céu, enquanto a terra fica aqui passando a grande tribulação, os judeus e aqueles que não creram. Esta é a base daquela trilogia de alguns anos atrás, o pessoal mais antigo aí deve lembrar, que ficou conhecida como Deixados para Trás. Não sei se alguém chegou a assistir algum daqueles filmes, né? Mas o que eu diria é, deixa aquilo para trás mesmo, tá? Para mim, essa teoria é furada. Mas a base é essa, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, a ideia do arrebatamento da igreja. Eles entendem que o arrebatamento é para levar a igreja embora. Eu não entendo assim, tá? Eu vou falar para vocês o que eu entendo nas próximas aulas aí. O arrebatamento é para encontrar, é um cortejo de recepção, que encontra o Jesus que está voltando, não outra coisa, não é para ir embora com ele. Não há nada no texto que diga que quem foi arrebatado foi embora com Jesus. Mas é impressionante o fato de que essa opinião foi divulgada com muita força e... Aí, a Camila assistiu, né? Todos os remakes do Nicolas Cage. O Nicolas Cage fez o Apocalipse. Aliás, desculpa, mas péssimo filme, né? O Nicolas Cage fez uma coisa bem melhor do que aquilo. Mas tudo bem, isso aí é opinião minha. Pode ser que você tenha gostado, né? Tudo bem. Mas então, suspeitei desde o princípio. É isso aí. Só quero dizer para vocês, tá? A minha opinião aqui, o que eu estou dizendo, não é opinião de maioria, tá? Você vai encontrar muita gente. Eu já fui chamado num programa chamado Vejam Só, da HIT TV, são 21h20, tá? A gente vai até 21h30, para discutir esse tema. E tinha um debatedor comigo. Eu apresentei todos esses argumentos lá, mas o pessoal que se manifestava de fora, o pessoal tinha aquele momento dos ouvintes e dos telespectadores também participarem, a maioria eu percebia que ia numa outra linha, discordava de mim, que falava, não, que a igreja vai ser arrebatada e tal, e estamos esperando só o arrebatamento da igreja, né? Só falta a igreja ser arrebatada, mas pode ser a qualquer momento, a qualquer instante. Isso não depende de nada. Então a gente vai ver outro texto sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17.
E também o texto que me fez mudar de opinião, foi o primeiro texto que me fez mudar de opinião, de não acreditar mais nisso, que foi 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 em diante, quando ele fala do homem do pecado, o que ele fala sobre o homem do pecado e da volta de Jesus ali, me convenceu absolutamente de que essa teoria está errada. Com todo respeito a quem acredita dessa forma, tá? Eu sei que algumas pessoas da nossa igreja creem assim ou foram educadas assim, tá? Então, falo com todo respeito, mas eu não consigo mais acreditar nisso. E, na verdade, estou bem convicto quanto a isso, tá? Em relação a essa opinião aí, não me cheira. E, além de tudo, né? Foi realmente a partir do século XIX que isso começou a ser pregado. O cristianismo viveu 18 séculos sem nada disso, sem ninguém pregar nada parecido com isso. Essa é a ideia do arrebatamento antes da tribulação, tá bom? Então é isso, gente. E reforçando então, independente inclusive de saber detalhes, né, você percebe que Jesus não dá. Como eu falo aqui, esse texto não é, a intenção de Jesus não é dar um mapa do futuro, tá? Camila, o mais assustador para mim é que é o filme da besta. Nossa, fiquei com medo de dormir. É verdade. Você já viu o Inferno em Chamas? Se você vê o Inferno em Chamas, você vai ficar com mais medo ainda, tá? Ainda bem que a gente não vai para lá, né? Tudo bem. Mas dá medo mesmo. Então, como nós vimos aqui, gente, a grande ênfase de Jesus está no como, né? Então, primeiro, ficar de olho aberto, a gente ter aí olho aberto para respeitar. Jesus disse para não julgar os outros, cuidado, né? Não julgueis para que não sejam julgados. É mais fácil ver o cisco no olho do outro do que a trave no nosso olho. Mas é nesse mesmo texto de Mateus 7 que Jesus fala para a gente tomar cuidado com falsos profetas, tá? Então, não faça julgamentos precipitados, não difame quem você não conhece, não fique falando mal do que você não sabe direito, tá? Tem muita gente boa vivendo o evangelho que talvez não concorde em tudo com a gente, tá bom? Então, outra coisa, os profetas também foram chamados de falsários, Paulo também foi. Então, cuidado com isso, tá? Não seja precipitada nos julgamentos, respeite aquilo que é diferente dos outros, respeite as pessoas especialmente. Agora a gente precisa também ter olho aberto, perceber as coisas, né? Isso é importante, tá? O Inferno em Chamas, a pessoa se converte na hora, é verdade, Paulinho? Se ela assistir o Inferno em Chamas, dependendo da pessoa, vai se converter na hora ali. É um negócio forte mesmo, né? Tá bom? Então essa é a grande ênfase. A vigilância tem 2 aspectos. Primeiro, não se deixe enganar. Segundo, sirva com seus talentos, com seus dons, ofereça a sua vida, né? Isso fica principalmente claro nas ilustrações de Jesus, nas parábolas, nas histórias, e na última, inclusive, de Mateus, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e fostes ver-me, e eles perguntam, quando, Senhor, fizemos isto? Eles, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então a gente vai lembrar disso, a exortação é essa. E a gente viveu o Evangelho. Quem vive o Evangelho vai estar preparado, isso é o que importa, né? Tá legal? É isso aí, tá bom? Então, o texto está com vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, ou mesmo manifestar a sua discordância, ninguém está falando nada, né? Então, tudo bem, tá? A Adriane Genu, nossa menina, mostra a perseguição, a besta boazinha e o povo tendo que negar Cristo. Que medo. Tô rindo de nervoso. Quem está falando aqui? Não entendi aqui exatamente o que está sendo dito, mas tudo bem. Tá? Mas a questão é olho aberto, coração pronto. Olho aberto e coração aberto, né? Servir ao Senhor com muita alegria. Jesus quis orientar os seus discípulos sobre tudo isso. Parte disso já aconteceu. A destruição de Jerusalém e do templo já foi, né? Já aconteceu e até hoje o templo não foi reconstruído. E não vejo que seja plano de Deus reconstruir, é plano dos judeus sim, mas não é plano de Deus. Não vejo no Novo Testamento qualquer perspectiva para a reconstrução desse templo, embora eu respeite os desejos dos judeus, tá bom? Inferno mexe com o interno e nos livre só eterno. Eternidade, felicidade, bondade só com Deus na posteridade. Legal.
Tá bom, gente? Então tá aí o texto, vocês podem ler com mais calma, mas eu penso que tentei aqui com vocês tentar pelo menos dar um panorama, tentando deixar bem claro qual é o assunto e também como as coisas vão se desenrolando nessa passagem, que por incrível que pareça, ela é muito semelhante nos 3 evangelhos, o que demonstra que é um assunto muito importante. Tá legal? Então, que Deus nos abençoe, que nós estejamos preparados para viver a vida cristã com o olho aberto, seja o que for que vier aí pela frente, a gente não sabe. Já veio o Covid-19, espero que fique por aí, né? A Bíblia fala que a gente deve orar, levantar a mão para o céu para a gente ter vida pelos governadores e presidentes e que governam o mundo, para a gente ter uma vida de paz e tranquila. Não é porque a Bíblia fala de sofrimento que a gente tem que desejar sofrer, né? Mas temos que estar preparados para o que der e vier. Por isso que o nosso curso se chama Teologia para o que der e vier. Então, gente, 21 horas e 26 minutos. Está aí qual o texto? Tessalonicenses? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Nas aulas seguintes aí, nós vamos estudar isso, tá? Acho que na próxima aula já a gente vai falar disso. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, na verdade, né? Tá? 13 a 18, porque o 18 fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, tá legal? Mas o arrebatamento da igreja antes da tribulação tem base principalmente nesse texto aí, que eu entendo que não está ensinando isso, tá? Está ensinando outra coisa. A gente vai falar sobre isso, mas independente disso, gente, que nós não percamos o principal, né? O que importa é estarmos preparados. Pode ser que a gente se engane em um detalhe, outro, né? Que a gente se engane na maneira de entender, mas o que é mais importante aqui é nós estarmos preparados, estarmos nos preparando a cada dia, servindo ao Senhor com alegria. É importante lembrar de algumas coisas. Tudo isso vai acontecer, mas Deus está conosco. O texto fala que Deus protege os seus na pior hora, né? Inclusive abreviando o tempo. Olha só, Deus nos protege, Ele nos guarda. Apocalipse 3,10 diz isso. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A promessa de Deus é guardar, proteger você, a minha, cada um de nós, guardar a nossa fé, nos capacitar para aquilo que Ele tem para nós. É verdade, algumas pessoas perdem a cabeça, alguns são martirizados, algumas pessoas são mortas. O Apocalipse de João fala disso. Quem são esses? De onde vieram? Apocalipse 7,14. E o anjo fala: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, mas estão mortos porque foram executados. Até isso, né? O martírio já foi o destino de muita gente por causa do Evangelho e pode acontecer ainda, está acontecendo ainda em alguns lugares do mundo, a gente não sabe. Mas que Deus nos ajude, nos prepare, nos proteja da apostasia, né? Nos proteja do abandono. Aliás, eu não destaquei isso, mas aqui aparece, nesse tempo da tribulação, eu coloquei no texto aqui, que ele menciona também a questão de pessoas que abandonam, a fé que esfria, né? A fé de muitos esfriaria. Eu não acabei esquecendo de mencionar, mas isso aparece aqui no texto que eu mandei para vocês. Eu falo disso e no texto também tem isso, né? E de muita gente a fé vai se esfriar. Então tem apostasia, mas eu vou falar mais disso, tá bom? Ok? Ok, Dri, já respondi, né? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, tá bom? Que fala disso. 13 a 17... Tem o 18 também, que fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas leia lá e você vai ver. Paulo quer dar uma palavra de consolo para aqueles que estão vivendo luto. Ok? Aqueles que estão vivendo um momento de luto. Essa é a palavra de Paulo ali. A gente vai voltar a esse texto com detalhes, tá bom? Deus abençoe você. Tenha uma excelente terça-feira. Amanhã nós temos a live. Lembrando,
ainda estamos caminhando com Jesus no Evangelho de Marcos, já chegamos na ressurreição, está quase terminando. Nós vamos continuar as lives pela manhã com Salmos da Esperança, tá bom? Salmos da Esperança, vamos fazer alguns devocionais nos Salmos. A gente vai estar aqui alguns dias trabalhando com os Salmos, com vários dos Salmos aqui, trazendo juntos, lendo o texto juntos e meditando juntos depois que terminarmos Marcos, tá bom? Mas continuamos a nossa live de todos os dias. Quero dizer a você, quinta-feira estaremos aí mais uma vez, às 20 horas. Vamos falar desse texto aí, de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 17. E até, na verdade, até 5:11, tá? É 4, 13 a 5:11, é um assunto só ali, é um bloco só. E também vamos falar de 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Esse texto fala do homem do pecado, também fala da volta de Jesus, tá bom? Fala bastante coisa de estar preparado também, a gente vai ver esses próximos textos aí que são importantíssimos para o nosso assunto. Continuamos estudando Isaías na Escola Bíblica Dominical. Domingo agora eu quero terminar o Apocalipse de Isaías, né? Aqui eu falei que é o pequeno Apocalipse de Jesus. Tem o Apocalipse de Isaías, que é capítulo 24 a 27 de Isaías. Acabou coincidindo, nós estamos estudando esse texto. Domingo passado eu pedi desculpas, né? Eu tive uma situação de ligação, porque minha mãe estava internada lá. Bem naquele horário, um pouquinho antes de terminar a EBD, houve uma pequena confusão, acabei terminando antes, uns 10, 15 minutos antes do horário, das 11 horas. Mas eu quero repor domingo que vem, voltar ao mesmo assunto, o Apocalipse de Isaías. Convido você a estar com a gente aí às 9h30 do domingo e de segunda a sábado às 8h30 a nossa live. Continuamos o nosso curso de teologia na quinta-feira, tá bom? Deus abençoe você. Em nome de Jesus, eu não vi mais nenhuma pergunta aqui, mas se tiver alguma me manda aí no particular, tá bom? Deus abençoe cada um, cada uma e dá uma olhadinha no texto. Se alguém gosta de fazer isso, né? Vale a pena, a gente vai acompanhar, tá bom? Ok? Então Deus abençoe. Acompanhei um pouquinho aí, eu vi que a ABF tá uma bênção, né? Graças a Deus, Deus abençoe aí todo mundo que está participando. Eu vi algumas coisas, não vi tudo, mas vi algumas coisas lá. Que Deus abençoe mesmo. Essa semana da ABF que está acontecendo aí. E que bênção, tá? Está sendo maravilhoso mesmo. E no domingo tem EBD para as crianças também, às 10h30. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos ajude a estar preparados, Senhor, para viver a vida cristã, a nossa vida. Cada um de nós, renove a nossa fé, nossa esperança. Nos ensine a estar preparados também, ó Deus, quanto à vigilância, não ser enganados. Que o Senhor nos ajude a ser crentes sem ser crédulos. Nos dê firmeza, nos dê força, ó Pai, para cada um de nós. Também nos dê humildade, Senhor. Que nós possamos ser encontrados servindo ao Senhor. E com muita alegria, ó Deus, poder viver o tempo do fim. Ou dessa forma, ou quando chegar o nosso fim particular de cada um de nós nesse mundo, mas que estejamos nós preparados. É a nossa oração. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Eu agradeço ao Senhor pela minha mãe que está em casa. Muito obrigado pelos irmãos que oraram. Eu sei que, ó Deus, as respostas são de oração de tantos irmãos e irmãs que oram. Agradeço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Isso vai estar no YouTube, você sabe. Vai estar gravado aí. Então, divulgue. Deus te abençoe. Estou aberto a perguntas, também a observações. Fique na paz. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!